Por quase 2 décadas, da Green Boots foi uma presença sinistra próxima ao cume do Everest. Mas não se tratava de um monumento ou obra de arte, e sim do corpo de um alpinista que morreu durante uma tentativa de chegar ao topo. Todo montanhista que escalava a face norte precisava passar por esse cadáver, cujas botas verdes o tornaram um dos corpos mais famosos da montanha. Esse alpinista fazia parte de um grupo de 8 pessoas que perderam a vida em uma tempestade devastadora em maio de 1996. Porém, Green Boots não é a única vítima eternizada no Everest. A montanha mais alta do mundo guarda centenas de corpos, espalhados como testemunhas silenciosas das condições extremas que desafiam quem ousa subir. Muitos desses cadáveres permanecem praticamente desconhecidos, mas acabam virando atrações macabras. Acredite ou não, remover corpos no Everest é uma tarefa quase impossível devido à complexidade e ao perigo. Se por azar alguém perecesse por lá hoje, o corpo provavelmente permaneceria para sempre. Agora, pegue seu café e vamos explorar mais a fundo essa história de vida e morte no Everest. E antes que eu me esqueça, não deixe de apertar o botão de like. Se você esquecer, tudo bem. Só lembre de fazer isso até o final do vídeo. Todos os anos, milhares de aventureiros de todos os cantos do mundo enfrentam o Everest, sonhando em conquistar o pico mais famoso e o mais alto do planeta. Com impressionantes 29 mil pés acima do nível do mar, o Everest é uma jornada brutal, onde nem todos conseguem voltar para contar a história. Muitos deixam suas vidas nas encostas traiçoeiras, e alguns acabam se tornando marcos sombrios ao longo do caminho. Um desses destinos trágicos aconteceu em 2 de outubro de 1979. Com a alemã Hannelore Schmatz. Depois de alcançar o cume pela Rota Sul, a cerca de 27.200 pés de altitude, Hannelore sentiu as forças falharem. Exausta, sentou-se e em seu último suspiro, pediu água ao guia que a acompanhava, e ali morreu. Ela se tornou a 4ª mulher a atingir o topo do Everest, mas sua história não acabou ali. Por anos, o corpo de Hannelore permaneceu congelado na montanha, um testemunho aterrador para aqueles que subiam pela mesma rota. Seus restos mortais estavam presos em uma posição sentada, encostada em uma mochila, com os olhos abertos e os cabelos balançando ao vento. Uma visão tão assustadora quanto inesquecível para os alpinistas que ousavam passar por ela. Talvez por isso algumas pessoas tenham tentado resgatar o corpo de Hannelore Schmatz. Entre elas estavam 2 alpinistas nepaleses experientes, o inspetor de polícia Yogendra Bahadur Tha, de 36 anos, e seu guia Ang Dory, de 35. Ambos se juntaram a uma expedição policial em 1984, na esperança de recuperar o corpo da alpinista alemã. No entanto, a missão acabou se tornando fatal. Em 24 de outubro daquele ano, os dois perderam a vida na tentativa, provando que nem mesmo para os mais habilidosos a montanha perdoa. No fim, foram necessários 20 anos para que o vento fizesse o que os humanos não conseguiram. O corpo de Hannelore foi arrastado para longe das rotas principais. Até hoje, mais de 340 pessoas morreram tentando alcançar o cume do Everest ou retornar dele, e isso sem contar as vítimas não registradas. Por uma questão ética, não podemos exibir as imagens dos corpos deixados na montanha, e quando necessário, cobrimos esses restos com sacos próprios. No entanto, se você realmente quiser ver mais detalhes sem censura, essas informações estão facilmente acessíveis online. Na prática, os mortos permanecem exatamente onde caíram em seus últimos momentos na montanha, e novas vítimas são registradas a cada ano. Apenas 2 temporadas escaparam sem fatalidades: 1977, quando apenas 2 alpinistas alcançaram o cume, e 2020, quando o Nepal suspendeu as licenças devido à pandemia. Fora essas exceções, o Everest segue impiedoso, reivindicando vidas regularmente. Até 1996, a taxa de mortalidade era alarmante. A cada 4 pessoas que tentavam escalar, uma não voltava com vida. Naquele ano específico, a situação melhorou apenas um pouco, mas ainda assim, 1 em cada 7 alpinistas morreu durante a jornada. As primeiras mortes registradas no Everest
remontam a um passado sombrio que se mantém como uma constante até hoje. Em 1921, durante uma expedição britânica de reconhecimento ao Everest, 2 pessoas perderam a vida antes mesmo de alcançar a montanha. Um deles é conhecido apenas como Porteiro Desconhecido, sem registros claros de sua identidade. O outro foi Alexander Callas, um cientista britânico. No entanto, as primeiras vítimas no próprio Everest surgiram apenas no ano seguinte, quando uma avalanche trágica matou 7 carregadores nepaleses durante uma nova expedição. Até hoje, ninguém sabe exatamente quantos corpos repousam na montanha. Em 2015, uma estimativa indicava mais de 200 cadáveres espalhados por suas encostas, transformando o Everest em um verdadeiro cemitério congelado. Embora seja a montanha com mais mortes registradas, curiosamente, não é a que apresenta a maior taxa de mortalidade. Isso ocorre porque, sendo o pico mais alto do mundo, ele atrai hordas de aventureiros determinados a conquistar sua temida cúpula, e com mais pessoas se arriscando, o número de fatalidades inevitavelmente aumenta. Entre as causas mais comuns de morte no Everest, o topo da lista pertence às avalanches, responsáveis por tirar a vida de pelo menos 77 pessoas. Em segundo lugar, estão as quedas, que somam 71 fatalidades. Por fim, a temida doença da altitude, que, apesar de silenciosa, já ceifou a vida de pelo menos 36 alpinistas. A grande razão para tantas tragédias no Everest é simples. O corpo humano não foi feito para funcionar em altitudes tão extremas. Não estamos fisicamente adaptados para sobreviver por muito tempo nesses níveis de ar rarefeito. Nessas condições surge a hipóxia, a falta de oxigênio, um dos maiores inimigos dos alpinistas. Sem oxigênio suficiente, todos os órgãos começam a falhar e a saúde se deteriora rapidamente. Em altitudes mais baixas, os sintomas da doença da altitude são relativamente leves, como tontura e falta de ar, algo ainda manejável. No entanto, à medida que a escalada avança, a situação se agrava, o raciocínio se torna confuso, a capacidade de tomar decisões desaparece e o alpinista pode perder a consciência, colocando sua vida em risco. O verdadeiro terror é que, se alguém desmaiar nessa altura, a chance de ser resgatado é praticamente nula. Nessas circunstâncias, a realidade é cruel. Há poucas possibilidades de sair vivo. Apesar de tudo, o Everest não é a montanha mais mortal do mundo. Esse sombrio título pertence a Annapurna I, no Himalaia do Nepal. Com 8.091 metros de altitude, ela é a 10ª montanha mais alta do planeta e também a mais letal. A taxa de mortalidade por lá é assustadora, cerca de 33%. Isso significa que, para cada 2 pessoas que alcançam o cume e conseguem descer, uma não sobrevive. De cada 100 alpinistas que tentam a escalada, 33 jamais voltam. K2, a 2ª montanha mais alta do mundo, e Nanga Parbat, a 9ª, ocupam respectivamente o 2º e 3º lugares nessa trágica lista. O que torna Annapurna Pass tão mortal são suas características únicas. Mesmo entre as montanhas mais altas do planeta, ela é considerada uma das mais difíceis de escalar. Alpinistas que tiveram a chance de chegar ao topo dizem que algumas seções de Annapurna são mais desafiadoras que o próprio K2, Manaslu ou até o Everest. A rota é traiçoeira, repleta de pilares de gelo, fendas profundas, cumes afiados e outros obstáculos que deixam os alpinistas em constante risco. Para piorar, o clima na região é imprevisível e frequentemente hostil, tornando a aventura um verdadeiro jogo de vida e morte. Annapurna I é um teste extremo para qualquer alpinista, uma prova de que, mesmo em meio aos gigantes do Himalaia, poucos desafios são tão perigosos quanto este. Mas agora, voltemos ao que importa. Por que os corpos no Everest não são recuperados? A resposta começa com um desafio óbvio. Alguém precisa chegar até eles. O problema é que a maioria das mortes ocorre acima de 7.900 metros, 25.900 pés, na temida Zona da Morte. Além disso, muitos corpos acabam soterrados pela neve ou caem em fendas profundas, seja durante a descida ou levados pelos ventos após a morte.
Outro obstáculo é o tempo. Existe apenas uma curta janela de 15 dias por ano em que o clima permite subir e descer de altitudes tão extremas. Durante esse período, os ventos diminuem, tornando a escalada possível. Para se ter uma ideia do perigo, os ventos na zona da morte normalmente ultrapassam 100 km por hora. Assim, ou as equipes resgatam os corpos nessa breve oportunidade, ou precisam deixar tudo como está. E não para por aí. O custo para remover um corpo é exorbitante. Além de ser uma operação extremamente perigosa, demanda uma equipe de 12 pessoas, cada uma delas equipada com 4 cilindros de oxigênio, e cada cilindro custa mais de $400. Isso sem contar outros custos logísticos. Para muitas famílias, simplesmente não é financeiramente viável trazer de volta os corpos de seus entes queridos. No fim das contas, a realidade é cruel. Para muitos que perecem no Everest, a montanha se torna sua última morada. O custo total apenas com oxigênio para uma operação de resgate no Everest pode ultrapassar $20 mil. Mesmo que a família do falecido tenha condições de arcar com as despesas, a maioria das empresas privadas se recusa a realizar missões desse tipo, já que os riscos envolvidos são enormes. No entanto, existem equipes que aceitam o desafio. Em 2024, uma missão de resgate pode custar entre $75 mil e $80 mil por corpo. Por lei, todo alpinista que escala o Everest precisa ter um seguro que cubra seu resgate e a recuperação do corpo em caso de morte. No entanto, essa regra nem sempre é aplicada de forma consistente e as condições extremas da montanha podem tornar o resgate simplesmente impossível. Além disso, o transporte de corpos é um desafio imenso. Um corpo pode pesar mais de 100 quilos em condições normais, mas em altitudes elevadas, a capacidade física das pessoas, até mesmo dos experientes Sherpas, é drasticamente reduzida. Na zona da morte, mesmo esses alpinistas locais conseguem carregar no máximo 25 quilos, cerca de 30% do que transportam em altitudes mais baixas. Outro complicador é o estado do corpo. Completamente congelado, ele se torna incrivelmente pesado e precisa ser cuidadosamente escavado. Um corpo que normalmente pesa 80 quilos pode alcançar 150 quilos ou mais se estiver preso ao gelo e neve ao redor. Isso significa que o transporte pode demandar até 8 pessoas, e essa ainda é uma estimativa conservadora. E claro, mover corpos nessa altitude é extremamente difícil, sem falar que não há lugar para enterrá-los na montanha. Assim, para muitos, o Everest acaba sendo a sepultura eterna. Então, por que não cremar os corpos e evitar que fiquem expostos como lembranças sombrias dos perigos do Everest? Infelizmente, isso não é viável. Não há madeira ou combustível suficiente na montanha para uma cremação adequada, e transportar esses materiais até lá seria, para ser franco, uma tarefa absurda. Na prática, essa solução acaba sendo tão impossível quanto a recuperação completa dos corpos. O governo nepalês iniciou uma campanha de limpeza no Everest, removendo corpos e lixo desde 2019, uma ação necessária devido ao acúmulo de restos mortais que transforma a montanha em um grande cemitério. Em 2019, 4 corpos não identificados foram retirados, seguidos de mais 5 em 2024. As mudanças climáticas revelam mais corpos, complicando ainda mais o trabalho de resgate, que é arriscado e pode levar horas, como no caso de um corpo envolto em gelo que levou 11 horas para ser libertado. O governo alocou 5 milhões de rúpias, cerca de $37.400 por recuperação, um valor muito inferior ao cobrado por empresas privadas. O processo é desafiador e frequentemente realizado à noite para não perturbar outros alpinistas. Essa mudança se faz necessária porque a presença de corpos na montanha preocupa, especialmente para os escaladores que veem o Everest como um local sagrado. Se as mortes no Everest são frequentes e a remoção dos corpos é complicada, por que não proibir as subidas? Os alpinistas passam por exames médicos e treinamentos, e a escalada é considerada uma decisão racional. Além disso, o Everest gera bilhões de dólares para o Nepal, com expedições que custam em média de $50 mil a $200 mil. Em 2023, um número recorde de 17 a 18 alpinistas morreram, em parte devido ao elevado número de licenças emitidas e as mudanças climáticas. Famoso guia Kamihita fez sua 30ª ascensão em 2023. Em junho de 2024, drones foram usados pela primeira vez para entregar oxigênio a escaladores. No entanto, o Everest também enfrenta
enfrenta problemas com toneladas de dejetos humanos. Para resolver isso, as autoridades exigem que alpinistas usem sacos especiais para descarte. Essa realidade contrasta com a aventura que muitos esperam ao escalar o pico mais alto do mundo. E assim, o fracasso no Everest continua a ser ignorado. Mas até quando? Se você quer mais histórias ocultas como esta, deixe o seu like e se inscreva no canal. Juntos vamos explorar o que poucos têm coragem de contar. Lembre-se, algumas verdades só podem ser vistas de cima, mas nem sempre sobrevivem à descida. Nos vemos no próximo mistério.